Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão Uma Mulher Sábia. Eu sou Marta Esté. Hoje vamos compartilhar sobre o que o Senhor nos mostrou, né? Ou o que ele falou sobre o capítulo 17, Abrindo as Janelas do Céu, do livro Uma Mulher Sábia. E vamos começar a nossa partilha. Eu convido a Vânia para iniciar o nosso compartilhamento e sejam todas muito encorajadas nesse dia. Boa noite, meninas. É Vânia, em São Paulo. Essa lição, abrindo, né, as janelas do céu, é uma lição que eu acho que é bastante desafiadora no mundo atual, porque eu acho, infelizmente, que algumas religiões nos ensinaram de uma forma distorcida, ou que o dízimo não se aplica mais, ou que o dízimo é uma barganha com o Senhor quando a gente quer alguma coisa. E na verdade não é barganha, até seria muito triste a gente pensar dessa forma de barganhar com o dono de tudo, né? E eu particularmente aprendi sobre o dízimo e vivenciei logo depois que eu me separei, quando eu recebi a parte do meu ex-marido. Na verdade, quando eu me separei, o meu ex-marido era bancário, então ele tomava conta de tudo, né? Das finanças, os carros estavam no nome dele, o apartamento estava no nome dele, e eu me vi numa situação que talvez eu ficasse realmente sem nada. E eu orei o Senhor, busquei o Senhor e logo depois tive acesso ao ministério e comecei a seguir as orientações aqui. Então, a primeira coisa que eu recebi, que foi a parte, metade da nossa poupança, eu peguei e separei 10% e fiz como era recomendado, né? De dar o dízimo para o Senhor. E falei, Senhor, agora é contigo. Eu não sei nada sobre finanças e realmente eu nem gosto de administrar finanças, é uma coisa que eu não entendo, acho complicada, e, enfim. Mas eu falei, Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata, vai ajudar a administrar. E eu digo, meninas, é incrível o que ele faz, porque ele foi me orientando aonde aplicar o dinheiro, o que fazer, quanto guardar, quanto gastar, quanto dar de dízimo, aonde dar o dízimo, quanto lançar de ofertas. E eu tenho vivido nisso, assim, realmente a minha contribuição, além do dízimo e tal, sempre foi mais do que 10% e sempre orientado pelo Senhor, aonde que Ele quer que semeie, sabe? E não falta, nunca faltou nada na minha casa, nada. E eu estava esses dias numa reunião com outras pessoas de uma igreja, e um deles é profeta, e ele fez um desenho de como ele me via. E ele não me conhecia, na verdade, ele era um estranho para mim. E ele me trouxe um desenho, uma árvore, e aonde essa árvore fazia uma sombra, e muita gente se alimentava, ficava embaixo daquela sombra. E ele falou: eu vejo que o Senhor está fazendo de você uma árvore onde muita gente se alimenta das frutas da tua árvore. E realmente tem muita gente com qual os ministérios que eu contribuo. E isso é incrível. Não, e eu acho que eu queria deixar claro que isso não é mérito nosso, não é. Porque tudo que vem na nossa mão é Ele que manda, a orientação é Ele que manda, então o mérito tem que ser dele, a semente é dele e a gente tem que plantar a semente dele como ele orienta, né? A gente não é dono da sementeira. E então eu queria deixar esse incentivo para vocês em relação a isso, de realmente se o Senhor fala que faz prova de mim, é porque ele vai cuidar. Né? E eu acho que a gente é muito triste quando a gente não faz como o Senhor pede, porque muita gente vai acabar sendo prejudicada e a gente também, porque a gente não vai receber aquilo que o Senhor tem. Ele tem tesouros inesgotáveis para a gente, e a gente deixa de fazer mão desses tesouros inesgotáveis porque a gente não obedece. Então, eu queria incentivar vocês, meninas, porque, sinceramente, o resultado é maravilhoso. Então, sejam encorajadas. Vida. Olá, meninas! Uma boa noite. Que bom que deu tempo de eu estar aqui, né? Hoje eu vou falar dessa lição com o que eu estudei nas vezes anteriores. Meu nome é Kemily,
Eu falo de São Paulo e hoje é um dia diferente para mim. Eu já quero louvar o Senhor por isso, porque eu estive renovando uma documentação do meu filho na capital do meu estado, né, em São Paulo, e é algo que difícil para mim, né? Mas eu já quero colocar isso dentro do tema, porque foi justamente isso que eu vim louvando o meu amado por todas as providências, principalmente as providências financeiras, né, de abrir as janelas dos céus, porque a gente sabe que a gente precisa de recursos para determinadas coisas, e assim, eu realmente estava foi uma virada de mês, e parece que o nosso amado, ele sempre faz isso, né, ele sempre faz a gente fazer a prova, né, e eu vim lembrando de tudo que ele me trouxe nessa caminhada com relação a este tema. Eu quero sim, ser bem simples, mas para aquelas que não me conhecem já ao longo da minha jornada, vir entendendo como é que foi, né? Eu, a princípio, logo assumi o princípio do dízimo, aí depois eu dizimava, mas não sabia se era do bruto. Eu vim construindo isso com o Senhor. Mas o que foi o mais lindo de tudo isso? Eu, tempos atrás, eu sempre tive um excelente emprego, eu sempre tive um excelente salário, o dobro, vou falar a verdade. Agora eu estou trabalhando em casa, né? O senhor está me mantendo de outras maneiras que assim, são abençoadíssimas, mas eu ganhava o dobro. E sabe o que me sobrava? Era a verdadeira bolsa furada. Sobravam poucas coisas. Eu não mudei o meu padrão, aí o senhor me levou a trabalhar meio período, e nesse meio tempo eu aprendi a dizimar, eu aprendi a fazer prova deste princípio que eu acho tão lindo. Eu olhava ele com um olhar, eu não vou dizer que eu estranho, não devo fazer, mas eu falava, eu acho que dá para ser assim, eu acho que dá para ser esta quantidade. E de repente, enquanto eu não cheguei, o Senhor trabalhou em mim, eu não me vi prosperar com o menos. E parece que isso foi muito proposital na minha jornada. A hora que eu tive menos, os meus celeiros se encheram mais, né? E eu vivo uma vida hoje, foram longos anos, mas eu vivo uma vida hoje de com portas abertas. E elas vêm de todos os lados. E eu ajudo. Eu quero, eu estou falando, estou dando uma explanada geral, mas eu vou chegar num pontinho que aconteceu hoje, exatamente. E aí, nesse aprendizado, teve um momento que, por exemplo, quando eu tinha o meu salário maior na empresa, o salário teve um reajuste. E eu nem percebi, porque era um reajuste pequeno. Ele daria no meu dízimo alguns centavos. Mas o dia que eu descobri, gente, eu corri para ir lá e corrigir. Se os centavos fossem dar um valor ainda pequeno, que não enchesse uma cifra, eu fiz questão, porque aquilo me deixou em choque. Como que eu poderia estar fazendo isso com o meu amado? Mesmo que fosse um ajuste salarial da categoria, que às vezes muda muito pouco, mas eu fui caminhando, eu fui aprendendo. Às vezes eu demorava um ano para fazer essa correção, e meu amado me mostrava. E o que aconteceu hoje? Né? A gente tem o princípio do dízimo, a gente tem o princípio das ofertas, a gente tem o princípio de dar àqueles que nos pedem. E eu realmente, eu não vou dizer emprestei um dinheiro, porque eu não empresto dinheiro querendo ele de volta, mas uma pessoa conhecida minha precisava muito, eu conhecia a história, me pediu uma quantidade X de dinheiro, ela não era muito pequena, mas naquela ocasião eu tinha. Ele disse, eu te devolvo com juros. Eu não discuti muito e disse, não, tudo bem, mas está aí o dinheiro, você precisa dele, está aqui. Eu não precisaria disso, meu amado. E meu amado me lembrou, não negue, você tem neste mês. Isso foi o comecinho do ano, em janeiro. Nós vivemos janeiro, fevereiro, né, março, abril, estamos entrando no mês 4, e nesse mês apareceu esse custo da viagem para a capital. E eu fiz, realmente, achando que eu ia ter que mexer em alguma outra coisa, nós sendo nós mesmos, sendo humanas, né? Eu já pensando, amado, vai dar certo? Meu amado, calma, eu tenho um celeiro de bênção, você é minha. Eu já abri que já deu tudo certo a viagem, já deu certo, a documentação deu certo, deu tudo certo.
Eu chego na minha casa hoje, antes de abrir, eu falei, eu vou agora abrir a conta bancária e digitar os custos extras dessa viagem, né? Para eu entender, nós vamos começar o mês. Essa pessoa me mandou uma mensagem, essa amiga, estou hoje, consegui recuperar e estou lhe devolvendo. Quero saber os juros. Aí eu disse, não tem juros, eu não sou um banco. Eu te dei porque eu podia. E ele falou assim, e eu posso te devolver, né? Então ele também foi abençoado, não sei, eu posso te devolver. E aí ele fez a devolução hoje num valor que realmente ele cobriria todos esses gastos. E aí eu louvo ao meu amado, porque realmente ele tem maravilhas e este princípio é muito poderoso. É isso que eu queria deixar para vocês. Um grande beijo, que bom que eu estou aqui. Beijos. Boa noite, meninas. Sou eu mesmo, Marco, é a Melry. Ah, tá bom. Eu sou Mabel, no Ceará. Também cheguei aí atrasada, né? A filha acabou de chegar da escola, aí corri para cá. Mas que bom que deu tempo para eu entrar também, né? Bom, esse princípio, né? Essa lição é maravilhosa. Só o título, assim, né? Enche nosso coração, né? Abrindo as janelas do céu. Então, quantas bênçãos realmente o Senhor tem para nossas vidas, se praticarmos a obediência, né? É apenas obedecer, né? Ao que Ele nos manda. Como eu já falei para vocês assim, em outras reuniões, o princípio do dízimo eu entendi logo quando eu comecei a frequentar uma igreja local, né? E eu dava o dízimo, mas não era do bruto e não era o primeiro, né? Quando eu cheguei no RMI, eu fui muito confrontada, principalmente com a questão do bruto e do líquido. Eu fiquei naquela dúvida e eu fiquei, nossa, mas como eu vou dar do bruto se eu não recebo o bruto, né? Mas o Senhor foi falando comigo, falando ao meu coração, dizendo apenas para eu confiar e obedecer, né? E eu realmente só obedeci, né? E comecei a dar do bruto e, consequentemente, o Senhor me trouxe para uma outra realidade. Porque hoje, como eu não sou registrada, eu recebo bruto, né? Então, o Senhor ainda me abençoou com isso, não tenho descontos. E também com a questão do primeiro, eu sempre dava, mas eu pagava as contas, pagava aluguel, pagava luz, isso, enfim, e acabava dando assim depois para o Senhor. Então, aqui no RMI eu fui realmente assim ensinada que ele tem que ser o primeiro, né? Quando ele pede as primícias, né, como foi falado no podcast da Frida, é porque ele tem que ser o primeiro, porque isso eu acho que faz até o nosso coração, no nosso coração, ele ser o primeiro, né? Começa pelo dízimo e tudo na nossa vida ele vai ser o primeiro, se a gente colocar realmente ele em primeiro lugar. Então, glória a Deus, assim, ele me trouxe para cá e o RMI me ensinou que ele realmente tinha que ser o primeiro em minha vida, né? E, como todas aqui falam, né? A gente faz, às vezes a gente dá o dízimo e não faz a prova, mas mesmo assim o Senhor nos mostra o quanto a gente pode dar e confiar, porque Ele vai provar que Ele é nosso provedor e que é Ele que vai abrir realmente as janelas do céu para as nossas vidas. Nunca me faltou nada e como a Camille falou aí, que ela disse que recebia muito mais, né? E recebendo menos mesmo assim, tem sempre em abundante na vida dela. Isso também vem acontecendo na minha vida, apesar de eu ter saído de um trabalho que eu ganhava muito mais, mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. E o Senhor realmente vem abrindo as janelas do céu. Tem mês que eu falo para ele, nossa, como é que vai ser esse mês? Não estou vendo nenhum cliente, tudo. Mas aí eu digo, Senhor, mas eu sou fiel a Ti, eu sou fiel no dízimo e eu sei que é o Senhor que vai prover. E realmente é Ele que provê e Ele realmente abre a janela, abre as comportas e me abençoa tremendamente. Então, eu só louvo a Ele por Ele me ajudar
a obedecer esse princípio e como é maravilhoso a gente obedecer esse princípio, né? E era isso que eu queria falar para vocês hoje, meninas. Beijos. Olá, meninas. Eu sou Marta Esther, Minas Gerais, e reler essas lições realmente traz a cada leitura, né, coisas novas para o nosso aprendizado. A cada lição, o Senhor vai tirando as escamas dos nossos olhos, né, e nos ajudando a ter mais entendimento, né, daquilo que Ele quer nos ensinar. E reler essa lição especificamente essa semana foi muito bom, né? Minha mente tem sido a cada dia renovada, né? Porque os princípios são esses, né? Os princípios estão aí para que a nossa mente, a cada vez que nós lemos, ela seja renovada, né? Porque não é fácil, a gente sabe que é um princípio que às vezes nós pensamos que é difícil de praticar, mas quando nós praticamos, nós percebemos o quanto é poderoso. E esse princípio do dízimo nós sabemos o quanto ele é importante para que realmente as janelas do céu possam ser abertas para nós, né? E relendo essa lição hoje, eu me lembrei de um tempo atrás que passei por algumas provações na área das finanças, onde eu precisei gastar um dinheiro que na época eu não tinha. E esse versículo, né, que está na lição de Malaquias 3:10, que diz: Fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. E eu confesso a vocês que eu nunca tive no meu coração a intenção de testá-lo, assim como a Vânia falou, né? Muitas vezes a gente fica tem até esse medo, né? E eu realmente eu tinha medo de testar. Eu sabia do princípio, mas eu achava que era uma afronta testar o Senhor nesse princípio. Mas tudo que a palavra do Senhor diz é verdade, né? Ele diz que se nós é, seguirmos os princípios da palavra dele, ele vai encher nossos celeiros, né? E realmente não tem faltado nada depois que eu passei por essas provações. Ele continuou enchendo os meus celeiros e eu creio que ele continuará, né? Suprindo todas as minhas necessidades. E hoje também, relendo essa lição, eu me lembrei que a Eren fala em uma das lições que eu não me recordo qual, sobre uma das ministras que o que ela disse, né, que a Eren disse para uma dessas ministras, que é a Sierra, né, que a Sierra continuou a devolver o dízimo porque ela sabia que Deus havia dito na palavra dele para testá-lo. Então, assim como eu, como a Sierra, muitas de nós podemos nos perguntar os motivos de estarmos enfrentando dificuldades financeiras, né? E o que eu quero convidar cada uma de nós no dia de hoje é buscarmos a Deus e permitir que Ele fale ao nosso coração e que Ele mesmo possa consolar, animar e nos conduzir, continuar conduzindo, para que nós possamos estar com o nosso coração alinhado à vontade dele, aos princípios dele, né? Que são perfeitos, são agradáveis, né? E quando se fala em devolução de dízimo, né? Em devolver a ele, na verdade, também tem o dízimo, tem a oferta, e uma das coisas principais também que eu aprendi aqui no RMI é que ofertar nem sempre é em dinheiro, mas também na nossa forma de ministrar, nos dedicarmos na obra do Senhor, amando as pessoas, encorajando. Então, se eu preciso de bênçãos financeiras, eu preciso também ofertar, não somente financeiramente, mas eu poderei ofertar com minha vida, com minha forma de viver, com minha forma de ministrar, e assim a gente vai poder ver as janelas do céu sendo realmente abertas para as nossas vidas, né? Então eu quero agradecer ao Senhor por nos dar esse entendimento que nós podemos ir a Ele sempre, que Ele sempre estará de braços abertos, né? E que nós possamos a cada dia mais nos deleitar nesses cursos, aproveitando, né? Porque eles nos levarão, né? Todos esses princípios que aprendemos nos levarão sempre para um lugar totalmente de descanso, que é os braços do nosso amado, onde nós temos estado, né? Nos braços dele, deixando ele nos conduzir. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecendo a ele
por abrir as janelas do céu para as nossas vidas, né? Através do princípio que nós temos praticado de não somente devolver a Ele o nosso dízimo e a nossa oferta, mas devolver a Ele o nosso coração, né? Devolver a Ele a nossa devoção, o nosso amor, a paz que Ele tem nos dado, nós também temos levado isso a outras pessoas. Então, isso Ele tem visto, né? Ele tem sondado os nossos corações e temos certeza que Ele continuará abrindo as janelas do céu para a vida de cada uma de nós. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, agradecendo mais uma vez por todas terem estado aqui, né? Foi um prazer. Vânia, Mari, a Kemily, a Mabel, muito obrigada por vocês terem vindo, né? Que o Senhor continue falando ao coração de vocês, aquelas que estarão ouvindo a nossa reunião no dia de hoje. Se você tem algo a compartilhar, venha participar conosco no próximo sábado. Nós estamos no encontro no sábado às 17h30, vai ser também dessa lição. Então, se você tem um testemunho, um louvor a compartilhar, venha e esteja conosco para que sejamos também encorajadas com o seu testemunho. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês.